Graça e paz, irmãos. Estamos alegres, mais uma vez, aqui reunidos. Uma semana especial, comemoramos, como o pastor falou há pouco, o dia dos presbíteros. Comemoramos também o aniversário de 117 anos da nossa igreja. 117 anos. É muita coisa, não é verdade? Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado. Aqui estamos e vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias e acompanharem também a leitura no texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos de 1 a 7. João, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Amém? Que palavra preciosa essa que o Senhor nos deixou. Jesus é a videira verdadeira. É uma palavra muito preciosa, é uma palavra que ela está sempre falando conosco. Um dos cânticos que nós cantamos hoje é a sequência dessa mensagem, né, da videira verdadeira, que fala que quem estiver no Senhor, a alegria transbordará. É palavras maravilhosas de Jesus para as nossas vidas. Mas vamos meditar um pouquinho nessa palavra, meus irmãos. O que significa estar ligado na videira? É muito importante que a gente compreenda o contexto dessa mensagem, o contexto disso que Jesus deixou para as nossas vidas, para que a gente possa viver plenamente aquilo que ele nos ensinou. Então, o que significa estar ligado na videira? Bom, primeiro nós sabemos que videira é a planta que produz uva, certo? A parreira. Apesar do nosso clima não ser muito favorável, nós temos algumas regiões que produzem uvas, né? Não sei se todos os irmãos sabem como é que funciona bem a parreira, mas essa mensagem, o Senhor ele fez uma analogia nos ligando a uma videira, né, que produz uva. E nós sabemos, por óbvio, que não é possível nenhuma planta produzir frutos sem estar ligado ao tronco. Né? Então, vamos meditar um pouquinho. Quem conhece a videira sabe que ela sai da terra, ela sai com o seu tronco, que é onde leva água, leva os nutrientes todos para a planta, e dali ela sai, ela sobe, normalmente em produção, né, os irmãos que não conhecem, a parreira, ela sai do solo, ela sobe com o seu tronco principal, e aí chega um determinado momento, ela vira assim de lado, né, naqueles arames que o pessoal coloca na produção, e aquele ramo, ele vai até lá na frente, e desses ramos saem as folhas, e saem também os outros pequenos galhos onde a uva é produzida.
E acontece que se não houver a poda, essa planta ela cresce descontroladamente. Esses pequenos galhos podem tomar outras formas e ter outras ramificações. Então, para se otimizar a produção da uva, é feita toda a poda para que tenha apenas esse ramo principal e a partir dele as folhas e os frutos serão produzidos. Essa analogia é muito importante para a gente entender, porque a palavra de Deus ela é muito objetiva. E ela diz que não existem outros ramos saindo de Jesus. Se nós olharmos essa palavra, a gente vai ver que não há possibilidade de haver vida ou outras ramificações que sejam tão fortes quanto a ponto de produzir frutos, se não estiver ligado nesse ramo principal, que é Jesus. Tá? E a palavra fala ainda que Deus poda os galhos que não produzem, e os que produzem, poda para que produza ainda mais. Agora, a gente pode pegar também a palavra videira e olhar por um outro ângulo, e pensar um pouquinho mais na palavra em si e na nossa língua, e que vai ter um significado bem parecido. Como o próprio nome sugere, a videira é aquela que nos dá a vida. Então, nós podemos entender que estar ligado à fonte da vida é estar ligado nessa videira. Perceberam? Videira, vida, estar ligado, receber a vida a partir dali. E essa mensagem ela é muito maravilhosa para as nossas vidas. Todo e qualquer nutriente que a planta precisa é fornecido através do seu tronco. Todo nutriente que precisa, toda a água que precisa. Eu estava lendo um pouquinho a respeito disso, como é que funciona uvas e a produção e tudo mais, e as uvas que são consideradas como as melhores uvas são aquelas que são produzidas em ambiente onde não chove durante a época em que as uvas estão ali crescendo. Ou seja, não dá nem para dizer que a chuva ajuda, não. Todo nutriente vem das raízes, vem do tronco. E eu não podia deixar de, lógico, trazer essa comparação para as nossas vidas, quando a gente olha para a palavra do Senhor, e para Jesus, quando ele diz que ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Outro ponto que é importante a gente entender, quando a gente fala de videira, entendemos, ok, a analogia com a planta, como é que funciona a produção. Mas uma coisa muito interessante que tem nessa palavra e que é muito importante que a gente olhe, que a gente procure compreender e viver o que essa palavra diz, é que a íntima ligação com a videira é que nos garante uma vida saudável. Jesus, ele fala e ele reforça que aquele que estiver ligado nele, e aquele que também guardar as suas palavras. Jesus, ele fala isso no texto algumas vezes, nesse pequeno texto, ele repete, quem estiver ligado em mim e eu nele, aquele que estiver ligado em mim e eu nele. Então, a íntima ligação com a videira é que nos garante uma vida saudável. O estreito relacionamento que nós temos, que nós criamos e desenvolvemos e buscamos ter com Jesus, é o que nos permite receber os nutrientes que vêm da videira verdadeira. O que isso quer dizer? Não adianta querer dizer que está perto o suficiente de Jesus se você não tiver uma vida íntima, um relacionamento próximo com Cristo. Você não vai receber os nutrientes necessários. A palavra ela é muito clara nesse aspecto. É importante estar ligado nele e ele estar ligado na gente. E nós vemos, infelizmente, muitos desvios nesse relacionamento com Cristo. Nós vemos muitas distorções. Mas nós não estamos aqui para analisar outros comportamentos, e sim o nosso. E eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Jesus?
O seu relacionamento com Jesus, ele é estreito o suficiente, você tem recebido todos os nutrientes, você tem sido alimentado pela palavra. Como está a sua vida com Jesus? Só ligado em Jesus é que nós teremos uma vida saudável. E eu quero deixar claro também que simplesmente estar próximo de Jesus não é suficiente. Tá? Tem que haver a ligação direta e constante. Nós devemos nos comportar como aqueles que estão ligados, estamos próximos, recebendo os nutrientes. Não adianta estar próximo um tempo, sair, estar próximo e sair. Nós não devemos nos comportar como aves que pousam nos galhos da videira e depois voam novamente, indo para longe, e depois voltam de novo. Por mais que essas aves venham e se alimentem eventualmente dos frutos que estão sendo produzidos por aquela videira, a gente não pode considerar que essa ave tem uma ligação com a videira. Vocês conseguem compreender, irmãos, a importância de estar ligados constantemente com Jesus? A importância de estar ligado na videira verdadeira? Não basta estar próximo, não basta se aproximar em determinados momentos. Não basta se aproximar quando você está com fome, achando que vai receber ali algum nutriente e que isso será suficiente. Tem que haver um relacionamento íntimo, constante, frequente. Por que tem que haver isso? A palavra do Senhor, ela não vem simplesmente para deixar um monte de regras. A palavra do Senhor, ela vem com promessas para as nossas vidas. Ela vem com promessas e a palavra é muito clara. Ela diz que o ramo que não produz será cortado e lançado fora para secar, e depois vai ao fogo. E aqueles que produzem serão podados, para que produzam mais ainda. É muito clara essa palavra. Jesus não falou com meias palavras, vamos dizer assim. Ele foi bem objetivo. Para você se alimentar, você tem que estar ligado na videira, e a videira ligada em você. Não adianta você sair com um discurso de que conhece, de que sabe, de que você tem uma vida. Se isso não for verdade, se você não estiver recebendo os nutrientes, você está somente se enganando. Você está somente se enganando. Mas a palavra do Senhor, ela traz também uma outra promessa. Lá no versículo 7, que nós lemos, diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Olha que promessa maravilhosa. Se você estiver ligado em Cristo e Cristo ligado em você, você pode pedir o que você quiser, que isso será concedido. Não é linda a palavra? Não é maravilhosa? Olha que promessa que Jesus faz. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o contexto em que essa promessa acontece. Temos que tomar muito cuidado, porque tem muitos que são enganados por uma leitura fora de contexto. Muitos são enganados porque simplesmente pega essa partezinha bonitinha, sabe, e faz daquilo, faz um quadro, coloca na sala bem grande, né? Tudo que pedir será atendido, tudo que você quiser, você terá. E a gente, infelizmente, tem a possibilidade de escutar pregações e palavras eloquentes, dizendo que é só você pedir que Jesus vai te dar tudo, e tira completamente do contexto. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa mensagem. Sim, está escrito, mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Vejam, existem duas condições básicas nesse texto, claras, explícitas. Permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós.
Isso indica claramente a ligação íntima que nós falamos até aqui. Como que você vai permanecer em Cristo se você não tiver uma ligação íntima com Ele? Como que as palavras dele vão permanecer nas nossas vidas se nós não estivermos ligados a Ele? Existe essa condição básica para que se complete, né, para chegar na partezinha bonitinha, que pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Muitas pessoas fixam somente nessa parte, vou pedir o que quiser e isso será concedido. Mas existem essas duas condições. A partir dessa ligação íntima, tudo o que pedir e estiver diretamente relacionado a essa ligação nos será concedido. Tudo que nós pedirmos para Cristo, que estiver relacionado com essa nossa ligação íntima com Ele e com a palavra dele, isso nos será atendido. Vejam que nós lemos um texto que ele vem de um contexto. Não foi uma fala isolada de Jesus, pode pedir o que você quiser, que hoje eu estou bonzinho e vou atender o que vocês quiserem. Não é isso. Existem condições e existe um contexto. Tudo que nós pedirmos que estiver diretamente relacionado com essa ligação íntima entre Jesus e eu e Jesus, isso será atendido. Jesus não prometeu tesouros, Jesus não prometeu riqueza, não prometeu mansão, não prometeu Ferrari para ninguém. Vocês compreendem isso? E apesar disso parecer um problema, não é. Então quer dizer que só posso pedir coisas que estão relacionadas a essa ligação videira, fruto ou ramo. Pode parecer um problema, né? Falar, poxa, mas eu entendi que Cristo pode me dar tudo. E Ele pode dar tudo. Isso não é um problema. Por que não é um problema? Porque quem está intimamente ligado com Cristo não está preocupado com as coisas dessa vida. Não está preocupado com os tesouros que essa vida pode oferecer. Por quê? Porque a nossa maior riqueza está na esperança da vida eterna. Quem está intimamente ligado com Cristo não está preocupado com riquezas dessa terra. Nós precisamos para viver? Precisamos, mas olha a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar. O que ele nos ensina? Ele nos ensina a pedir ouro e prata. Ele nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E na sequência ainda perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Olha o que Jesus nos ensina a pedir. Ele não ensina a pedir, me dá uma fazenda, me dá um carro. A gente pede. Ele pode dar? Claro que pode. Claro que pode. Mas quando a gente está ligado diretamente, relacionando diretamente com a videira verdadeira, o nosso tesouro não está mais aqui, meu irmão, minha irmã. O nosso tesouro não está mais nessas coisas materiais. O nosso tesouro não está nessas coisas que acabam, nessas coisas que prendem as nossas vidas aqui. E o Senhor, Ele sabe de tudo que a gente precisa. E Ele supre as nossas necessidades. Jesus nos disse que nós teríamos dificuldades. Ler o texto que nós lemos como forma de prometer a alguém ou tentar coagir Deus a dar alguma coisa para a gente, isso não tem valor nenhum. E tem muita gente que faz isso. Infelizmente, tem muita gente que pega o texto e tenta, de alguma forma, coagir a Deus. Às vezes, até em coisas como saúde, que é um assunto delicado. Quem é que não pede saúde para o Senhor? Mas nós temos que confiar. Nós temos que confiar e saber que tentar coagir de qualquer forma a Deus, ou tentar enganar as pessoas, falando que, olha, Jesus prometeu que você pode pedir o que quiser, não é bem assim. Não é bem assim. Dessa forma,
a promessa de Jesus nos garante que nós teremos uma ligação direta, uma ligação forte, suficiente para produzir mais frutos. Nós seremos podados. A palavra é clara. Não pense que porque você está ligado na videira e porque você já produz frutos, você não vai ser podado, não. A palavra é muito clara. Seremos sim, mas com o objetivo de produzir mais frutos. E finalizando, meus irmãos, nós precisamos ter essa ligação forte, forte o suficiente, forte com a videira, para que a gente possa suportar o peso dos frutos. Se a nossa ligação não for forte o suficiente com a videira, como nós vamos produzir cachos de frutos? Como? Não tem como. Não vai suportar o peso dos frutos, vai derrubar a gente e os frutos, vai todo mundo para o chão. Nós precisamos dessa ligação para poder receber nutrientes suficientes, porque nós temos que nos manter alimentados e ainda temos que alimentar os frutos. Alimentar de forma suficiente, alimentar para que o fruto cresça, para que ele se desenvolva. A nossa oração todos os dias tem que ser para que o nosso relacionamento com o Senhor, para que o nosso relacionamento com a videira verdadeira seja cada dia mais intenso, mais estreito, que os canais de comunicação entre Jesus e as nossas vidas, entre Deus, o Espírito Santo e eu e você, que esses canais se alarguem a cada dia, para que a gente possa receber mais e mais e mais nutrientes, para que a gente possa receber mais e mais e mais desse relacionamento com Deus. Dessa forma, nós não ficaremos doentes, porque uma planta que recebe bem seus nutrientes não fica doente. Nós produziremos frutos, seremos podados sim, mas para produzir mais e mais frutos, e teremos estrutura, porque estaremos ligados na videira verdadeira, para suportar o peso que esses frutos trarão. Isso tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? E uma palavra, apenas fazendo uma ligação, o pastor Newton falou há pouco, do aniversário da nossa igreja. Em 117 anos, a nossa igreja tem buscado viver essa ligação íntima com o Senhor. Em 117 anos, pregamos a palavra, ensinamos o que Cristo nos deixou. 117 anos, meus irmãos. Já fomos chamados de Igrejinha dos Milagres e passamos por podas também. Mas Jesus havia dito que faria essas podas para que a nossa produção aumente, para que os frutos aumentem. Não sabemos o que o Senhor tem para as nossas vidas e nem também o que Ele tem para os nossos futuros. Mas nós sabemos que Ele cuida de cada um de nós. Temos recebido todos os nutrientes que necessitamos e continuaremos a receber. Eu creio nisso. Você crê nisso? Não deixe nunca, meu irmão, minha irmã, de buscar esse estreito relacionamento com o Senhor. Não deixe nunca de buscar a comunhão entre os irmãos. Olha os dias em que nós vivemos, como faz falta aquele abraço, aquele cafezinho. Não é verdade? Nem por isso nós deixamos de cultuar, de louvar e adorar o nosso Deus. Não deixamos de orar. E eu peço a vocês, como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, não deixe de orar pelos seus pastores. Nós precisamos das orações da igreja. Não deixe de orar pela nossa igreja, pela nossa igrejinha local, pela IPI de Veleara. Não deixe de orar pela nossa denominação. Porque é através dessa ligação íntima que nós recebemos os nutrientes que nós precisamos. É com essa ligação íntima com Jesus que nós temos tudo o que nós precisamos. E através também desse relacionamento íntimo é que tudo o que nós pedimos, nós receberemos do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando, assim como Ele tem feito ao longo desses 117 anos. Deus abençoe as nossas vidas.